Boa tarde, tudo bem? Somos o grupo 6 e vamos tratar sobre a descriminalização do aborto. Meu nome é Ricardo e eu vou começar a falar sobre as três possibilidades, três hipóteses da exclusão da ilicitude do aborto. Em seguida, a Raia vai tratar sobre pontos positivos pró a descriminalização do aborto no Brasil. Depois o Vinícius vai tratar sobre quais os grupos que são mais afetados com essa criminalização do aborto no Brasil. Em seguida, a Andressa vai tratar sobre pontos contra a descriminalização do aborto. Bem, a primeira hipótese da exclusão da ilicitude no Brasil está prevista no nosso artigo 128 do Código Penal, em seu inciso primeiro. Ele trata sobre o aborto necessário, o aborto terapêutico. Nesse caso, a gestante ela corre perigo de vida em razão da sua gestação e para não havendo outro meio de salvar essa gestante, é necessário fazer uma manobra abortiva nela. O legislador ele resolveu não punir esse aborto em razão do estado de necessidade em que essa gestante se encontra. Ela corre perigo de vida em razão da gestação, então o legislador observou isso e tomou como fundamento a priorizar a sua saúde física da gestante. É importante que a gente fale que, nesse caso, há necessidade de que haja um consentimento da gestante para que haja essa manobra abortiva realizada nela. O segundo caso, a segunda hipótese do aborto, que é legalizado, possível aqui no Brasil, está previsto no artigo 128 também, mas no seu inciso segundo. E ele trata sobre o aborto humanitário ou ético, que é quando ocorre em razão de um estupro, uma mulher, ela fica gestante, ela vem a engravidar. E o legislador ele tem o entendimento desde 1940 que, em razão dessa violência que ela sofreu, dessa violação, ela tem o direito de realizar o aborto, visando manter a sua dignidade e a sua saúde psíquica. Então o legislador ele possibilitou isso em razão de que essa gravidez possa gerar um filho indesejável e que possa gerar conflitos entre a mãe e o filho. Então o legislador ele permitiu que vítimas de estupro sejam permitidas de realizar o aborto. É necessário falar também que nesses casos há a necessidade de um consentimento da vítima, para que se possa realizar essa manobra, da vítima ou do responsável da vida. A terceira excludente da ilicitude, no caso do aborto, ela não está prevista no nosso Código Penal, mas o legislador ele resolveu não punir nos casos de antecipação terapêutica do parto, quando há uma recomendação médica de inviabilidade fetal. Então, quando o neném, o feto, ele não vai nascer com vida, como no caso da anencefalia, que é a ausência do encéfalo do feto, que é responsável pelo sistema nervoso, e também pela ausência do crânio. Então, nesse caso, essa ausência do encéfalo no feto, ele é equivalente a uma morte cerebral, que é como o direito ver a morte do indivíduo. Então, nesses casos, o legislador ele resolveu permitir esse aborto visando proteger a gestante, a sua integridade física, sua integridade psicológica e a sua dignidade humana. Mas para que aconteça
para que seja praticado essa manobra abortiva, a necessidade do consentimento da gestante também, bem como os outros casos. Esse caso é diferente dos demais, porque os demais casos, eles consideram um feto saudável. Nesse caso, a inviabilidade do feto, né, da vida do feto. E, bem, agora a Raila vai tratar sobre pontos a favor da descriminalização do aborto genérico, né? É isso, obrigado. Boa tarde, gente. Meu nome é Raila Granier e eu irei falar sobre a defesa do direito genérico ao aborto, bem como a necessidade de sua descriminalização no Brasil. Para isto, utilizei alguns textos disponibilizados pelo professor como base, dentre os quais Defesa do Aborto, por Judith Thompson, Leis de Aborto, Brasil versus Resto do Mundo, Mulheres morrem por complicações no aborto, novas leis tentam restringir o aborto. O aborto, como bem sabemos, é um assunto multifacetado, que é bem polêmico, visto que ele gera conflitos com questões religiosas, espirituais, políticas e legais, por motivos óbvios. Porém, é imprescindível falarmos sobre dois princípios fundamentais na nossa Constituição. O primeiro é o direito à vida, que este direito ele será retirado, ele será tolhido pela prática do aborto, visto que ele irá acabar com a vida do feto, e o princípio da dignidade da pessoa humana, que entra em conflito, visto que milhares de mulheres morrem anualmente em decorrência da prática no Brasil, quando realizada de forma clandestina, o que infelizmente continua a ser a realidade. Um dos hospitais que é referência em aborto, referência regional, por sinal, o Hospital Pérola Bison, no estado de São Paulo. Os médicos, eles realizam vários abortos por dia e eles asseguram que o índice de mortalidade da prática é de 0,5 a cada 100 mil mulheres que realizam a prática de maneira segura. Ou seja, a interrupção da gravidez é uma prática que ela não oferece quase riscos quando realizada em local higiênico, com acompanhamento médico, psicológico adequado, visto que a vida da mulher será valorizada ali e devido às condições no local, o que infelizmente não é a realidade de milhares de brasileiras que muitas vezes praticam o autoaborto, isto é, tomam medicamentos, inclusive medicamentos veterinários e chás, e inferem objetos como cabides e agulhas, práticas grotescas. Infelizmente, além de recorrer a centros clandestinos que não terão a menor preocupação com a sua higiene, isso leva a infecções que podem gerar óbito e consequências catastróficas, como sabemos. Infelizmente, uma mulher morre a cada 2 dias, aproximadamente, de acordo com o Sistema de Informações de Mortalidade no Brasil. E isso não ocorreria caso a prática fosse descriminalizada, visto que quando realizada com segurança, os índices de mortalidade são baixíssimos,
0,5 a cada 100 mil mulheres que praticam. Ou seja, os índices são muito absurdos, porque a prática é considerada um crime em nosso país. E, infelizmente, isso se deve à nossa cultura machista, misógina, que se reflete, inclusive, nas leis. Enfim, é imprescindível defender o direito genérico ao aborto, bem como sua descriminalização, ainda que isso gere conflitos éticos, religiosos, visto que essa prática não irá acabar e criminalizá-la apenas colocará mais mulheres em risco. E isso gerará um ônus para o serviço de saúde, sobrecarregando hospitais, aumentando a mortalidade. Desta forma, descriminalizar o aborto é essencial para o bem-estar social e para a manutenção do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Agora, quem irá aprofundar mais nos grupos mais afetados pela criminalização será o Vinícius. Boa tarde, professor Edizio, boa tarde a todos. Me chamo Vinícius Rodrigues e vou estar falando aqui sobre os grupos mais afetados pela criminalização do aborto, bem como os direitos que são constantemente negados a eles por causa dessa criminalização. Para falar sobre isso, eu vou me basear principalmente em uma entrevista realizada pela UOL, em 2017, com o ginecologista Jefferson Drexler, que é o coordenador do serviço mais exemplar de aborto legal no Brasil, do Hospital Perola Byington. Portanto, quais são os grupos mais afetados pela criminalização do aborto no Brasil? Drexler afirma serem as mulheres pobres e pretas. Consequentemente, isso também as torna as maiores vítimas de aborto em todo o Brasil, de acordo com o DataSUS em 2019. Isso ocorre porque, diferente de famílias mais abastadas e que podem ofertar pelo procedimento de aborto completo e seguro, as mulheres pertencentes à população mais pobres não podem ofertar tais abortos seguros por serem muito caros. É um procedimento caro e, consequentemente, não poder ofertar por um procedimento seguro torna esse procedimento muito mais danoso ao corpo e perigoso, portanto. Drexler também afirma que a cada 2 dias uma mulher morre por complicações no aborto. Isso, além de um fato, é uma realidade triste no Brasil, já que demonstra que a desigualdade social é uma realidade constante no Brasil e a denegação do direito à saúde ela percorre por todo o território brasileiro, principalmente na questão do aborto e principalmente com mulheres que sofrem pela uma sociedade patriarcal. Um exemplo de como a criminalização do aborto está diretamente ligada com a desigualdade social do Brasil é o exemplo de Rebeca Mendes. Em 2017, Rebeca Mendes era uma estudante de Direito e mãe de 2 filhos já, sendo ela com menos de 30 anos e os 2 filhos com menos de 10 anos. Rebeca Mendes, portanto, ia ter o 3º filho e por isso escreveu uma carta ao STF, o Supremo Tribunal Federal, requisitando um aborto legal. Rebeca afirmou que queria estudar Direito, estava estudando Direito no caso, para poder prover uma vida melhor a essas crianças que já passavam por uma situação difícil, já que a mãe ainda tinha que estudar e trabalhar e ainda tinha que cuidar das crianças. Requisitou, portanto, essa carta ao STF, pedindo pelo procedimento de aborto legal, já que ela não tinha condições alguma de poder cuidar de uma 3ª criança, e isso prejudicaria a vida das outras 2 no caso. Contudo, a ministra Rosa Weber do STF, ela negou o pedido. Rebeca e seus filhos é apenas uma de tantas famílias que têm seu direito ao lazer, saúde e educação, negaram todos os anos por causa da criminalização do aborto no Brasil. Outro grupo que faz parte dos mais afetados pela criminalização do aborto no Brasil são as crianças, particularmente de 10 a 14 anos. Em sua entrevista para o UOL, Drexler afirmou que 35% dos casos do Perola Byington envolvem crianças e adolescentes grávidas de relações incestuosas, forçadas pelos pais, avós, tios e irmãos. Para esses casos, a idade média é de 13 anos. E esse número fica pior. 5 crianças foram diariamente internadas em 2019 por causa de aborto no Brasil, pelo SUS. Esse número chega a ser 150 ao final do mês. Um número tão grande que é capaz de encher cerca de 5 ônibus escolares completos. A realidade dessas crianças que são violentadas dentro do seu próprio ambiente familiar, que tem a sua vida atrapalhada, é de negação.
Negação de direitos fundamentais como educação, saúde e lazer. Negação da dignidade da pessoa humana para essas crianças. E assim eu concluo minha exposição afirmando que o debate do aborto não é apenas um debate político que você se posiciona de acordo com o que o seu político pensa. É um debate sociológico, é um debate de democratizar e garantir direitos fundamentais como a saúde, educação e lazer para pessoas marginalizadas. É garantir também a dignidade da pessoa humana a essas mulheres que sofrem tanto por causa de uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista e uma sociedade opressora a elas. Agora eu vou estar passando a palavra para a Andressa, para que ela possa concluir o nosso trabalho e assim a nossa exposição. Oi gente, boa tarde, meu nome é Andressa. Eu vou falar um pouco sobre a criminalização do aborto, principalmente aqui no Brasil. Bem, eu usei como base 2 textos para a gente fundamentar aqui essa fala. Um deles é o Porquê o Aborto é Imoral, de Dom Marques, e o segundo é de Dworkin, sobre o domínio da vida. Bem, o aborto no Brasil, ele é um crime tipificado no Código Penal, no capítulo 1º, corresponde a um dos crimes contra a vida. Ele está presente nos artigos 124 ao 128 do Código Penal. Aqui no Brasil, nós não é legalizado a prática do aborto em casos da mulher não ter tido a oportunidade de ter acesso à informação, dela não ter acesso a um método contraceptivo ou por falta de um planejamento familiar. Apesar das mulheres serem aptas e estarem ali também com alguns direitos garantidos também pela Constituição, esses direitos não são suficientes para que esse aborto seja permitido. E hoje, nós deveríamos pensar que aquele feto também tem direitos. Ele também tem direito à vida. E um dos argumentos de Dom Marques é que o feto, ainda quando ele está em formação, no momento da concepção, na verdade, ali, a partir de então, ele já tem seus direitos. Ali, a gente já deveria buscar garantir o direito da vida daquela criança. Porque quando a gente permite que uma mãe faça esse ato, faça essa ação, ele vai perder toda o seu futuro. Vai se extirpar ali a chance que essa criança vai ter de crescer, de se desenvolver, de se tornar um jovem como nós somos, de cursar uma faculdade, de formar a própria família. Aquilo ali tudo vai acabar naquele momento. Então, por que não dar o direito à vida dessa criança? Mas temos métodos hoje em dia, nós temos meios de garantir que a mãe não seja prejudicada. Hoje em dia existe no Brasil, a mãe recebe total apoio psicológico, é feito todo um trabalho quando a mãe, ela simplesmente não vai continuar com a gravidez, mas ela opta, por não ter que criar aquela criança sem qualquer lesão àquela mulher, entende? Ela vai dar à luz e vai colocar, por exemplo, o bebê para adoção. E existe uma fila enorme, principalmente para bebês recém-nascidos. Então, por que não, ao invés de incentivar o aborto, a gente não incentiva políticas como essa? Mas a gente também precisa pensar um pouco na mulher. Claro que a gente não quer simplesmente que isso aconteça, que seja legalizado e que isso seja uma prática comum. Banalizar o aborto, não é esse nosso intuito. O nosso intuito é de muitas vezes tirar do papel e trazer para a realidade do Brasil. Por que não, ao invés de chegar já numa situação extrema, numa atitude extrema dessa, a gente não busca ensinar, dar outros meios para que isso não venha a acontecer? Bem, nós podemos, desde já, implantar a educação sexual nas escolas. O Brasil, ele é um dos melhores exemplos que tem aí do Sistema Único de Saúde, do SUS. Ele é uma excelência mundial. Apesar dos erros que acontecem, nós somos um grande exemplo, porque através do SUS atendemos a várias especialidades. E dentro delas já tem, dentro de cada bairro, UBSs, que atendem a família. O programa Saúde na Família poderia ser ampliado, trazer para lá um braço do planejamento familiar.
e ajudar aquelas famílias, aquelas mulheres que um dia queiram ter filhos, a se planejar para ter os seus bebês no momento ideal. E que não seja necessária uma prática dessa tão extrema do aborto, né? Através desse programa, nós poderíamos inserir tanto na UBS quanto nas escolas a saúde, a educação sexual, e trazer também nesses postos outros métodos contraceptivos, além dos já disponíveis, que são a camisinha e os anticoncepcionais, as pílulas. Mas podemos e temos outros métodos, então por que não implantá-los? Por que não discutir quais métodos podemos trazer e buscar para a nossa população para evitar que atitudes extremas cheguem? Então, Dworkin, ele também fala que não é possível o Estado ele tomar uma decisão que vai ser generalizada e que, pelo fato dela ser o Estado escolher aquilo, não vai agradar a todos. Hoje em dia nós temos as pessoas que são a favor da criminalização e os que são pró-vida. Mas ao invés de discutir, nós devemos trazer a solução para esses grupos. Muito obrigada, gente. Boa tarde, é isso. Bem, gente, esse foi o nosso trabalho sobre um tema aí tão polêmico e tão importante que rege a nossa sociedade. Antes de tudo, eu gostaria de lembrar vocês que em um outro momento nosso sábio professor falou que a vida é uma dádiva. E aqui a gente não busca julgar a mulher que chega numa medida dessa. A gente não veio buscar trazer mais dificuldade nesse âmbito que tem um grupo contra e um a favor, né? Um pró-vida e um pró-liberdade. Nós viemos trazer aqui o máximo de informação possível para a gente poder ter uma outra visão a partir daqui. Pensar de uma maneira diferente. Para tentarmos, quem sabe, um dia fazer a diferença na nossa sociedade. E seria essa, né? Não julgar o próximo, principalmente as mulheres. Trazer toda a informação possível e todos os meios, não só para ela, mas para todas essas famílias em si. Porque o aborto, ele é uma medida extrema. E em alguns casos ela é necessária. E isso a gente não veio aqui botar em pauta. Mas a gente gostaria de botar uma reflexão na cabeça de cada um. Na conversa, quem sabe, do próximo jantar hoje, né? De cada família aqui presente. A que ponto a gente pode mudar? Como a gente pode transformar essa sociedade, né? Trazer, quem sabe, uma educação familiar que seja efetiva, uma educação sexual desde o primário, né? Desde os primórdios, dentro de casa começa essa mudança. De trazer para os postos, nas próprias UBSs que já temos presentes em muitos bairros aí, o programa Saúde da Família. Por que não trazer mais um braço para auxiliar aqui nossa população? Porque no Brasil nós temos o SUS, um dos grandes exemplos de sistema de saúde básico e gratuito do mundo. Nós somos um exemplo, apesar dele não ser excelente, mas ele tem grandes resultados. Nós temos muitos exames, muitos procedimentos, por que não trazer mais um, né? Essa da educação sexual, o planejamento familiar, que é de suma importância. Fazer com que as mulheres, de fato, tenham esse direito de escolha, mas que elas se planejem para jamais chegar nessa situação extrema. Que elas tenham ali o acolhimento de escolher mais de um método que esteja disponível, porque hoje em dia nós temos disponível nos postos, sim, métodos. Nós temos o DIU, mas apenas para mulheres que já engravidaram. Nós temos as pílulas anticoncepcionais, né? E temos também as camisinhas. Mas a gente poderia até aumentar esse leque. Trazer o DIU não só para aquelas que já têm filhos, né? Dar a essa mulher a escolha de se planejar e de escolher, né? Qual seria o momento ideal. Então, gente, é isso. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado.
Boa tarde.